Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma questão que foi abordada num recente, já tem algum tempo, né? Uma apresentação do Gontijo, que entrevistou o Jonathan Matisse e o André Chevitarese, e que ali em determinado momento foi colocada a questão da profecia de Jesus fez sobre o templo, né? E ali o André Chevitarese colocou então que isso seria uma profecia historicizada, né? Então isso é uma prova de que os evangelhos foram escritos depois de 70, né? Então essa narrativa foi construída já depois de se saber que o templo foi destruído. Então eles enxertaram aquela profecia nos evangelhos, que na verdade Jesus nunca não teve essa passagem lá. Isso veio depois do acontecido. Aí Jonathan Matias, nesse momento, ele contesta com um argumento usado pelo Gesa Vermes, que ele fala de uma profecia lá de um judeu antes de 70, depois de Jesus, e que ele também profetizava a destruição do templo antes de 70. Isso é dito pelo Flávio Josefo. E ninguém contesta a autenticidade disso. Então, se temos pessoas já profetizando destruição de templo, por que não Jesus não poderia ter profetizado a destruição do templo? Nesse momento, o André Chivitarese ele contesta, dizendo que tem escavações recentes, de 2000, 2010 para cá, e que foram publicadas pelo Kendark agora, em 2020, e que mostram cerâmicas Kefar, encontradas lá na cidade de Nazaré, que é uma cerâmica usada lá no templo, e que isso mostraria que a cidade de Nazaré teria interesses econômicos ali com a manutenção do templo. Então, Jesus jamais iria pregar a destruição do templo. Então, isso não faz sentido, segundo André Chevitarese. Então, esse vídeo aqui ele vai trazer comentar um pouco sobre esse argumento. E aí, como é que fica então? Foram realmente profecias historicizadas? Bom, o Evangelho de Tomé, no dito 71, ele fala assim: destruirei esta casa e ninguém vai reconstruí-la novamente. Então, aqui, o Evangelho de Tomé, ele fala dessa profecia, que é dado. A Chevitarese considera o Evangelho de Tomé como uma fonte, né, bem primitiva do cristianismo. Né? Agora, aqui nós não temos a parte que será reconstruído. Não tem essa parte. Né? O Gerd Thyssen, ele observa que quando esse texto foi escrito do Tomé, já estava claro que o templo não seria reerguido, de modo que a profecia original não se cumprira por completo. Então, por isso, ele já tirou essa parte de que reerguerei o templo. Então, Gerd Thyssen concorda que essa parte aqui do Evangelho de Tomé foi escrita depois de 70. Mas ou melhor, aqui, o Gerd Thyssen, ele diz que não se trata de uma profecia historicizada, mas uma profecia que comprovadamente criou tantas confusões e dificuldades, não foi atribuída a Jesus apenas no estágio posterior. Ela se encaixa bem no quadro histórico. Também há registro da oposição ao templo entre outros grupos e indivíduos da Palestina na época. Então, ele chama essa oposição ao templo existe na época de Jesus, e que seria razoável ele fazer essa profecia. Então, ele coloca como não sendo profecia historicizada. O próprio John Crossan, ele também concorda que não se trata de profecia historicizada. De fato, Jesus teria profetizado a queda do templo. Ele diz assim: profecia historicizada significa que Jesus está inserido em um padrão bíblico de perseguição coletiva e justificação comunitária. Gerd Thyssen sugere como uma possibilidade que, a partir da última ceia de Jesus com seus discípulos, a crítica ao templo e seus rituais se radicalizou, na medida em que apresenta a Eucaristia não apenas como substituto do sacrifício no templo, mas como interpretação prévia de sua morte, celebração e uma nova aliança com Deus, podendo marcar o germe de uma profunda cisão. Depois da perda do templo, em 70, o movimento rabínico completou exatamente o que Jesus começara, separando a vida religiosa do templo. O conflito de Jesus com o templo é também um conflito no judaísmo, não com o judaísmo. Então, veja, essa observação do Gartner é muito interessante. O Chevitarese está muito preocupado que Jesus não traria esse rompimento, mas trouxe. Quando ele define o sacrifício, quando a morte dele é uma morte para redimir o pecado de muitos,
ele tá meio que tornando inócuo os sacrifícios no templo. Perde o sentido com a morte de Jesus. Então ele está atingindo diretamente os interesses da própria existência ali do templo ali, como a necessidade de sacrifícios ali no templo, tá? E isso é uma coisa que já está presente ali dentro do judaísmo, na época de Jesus. Então, esse é um ponto que o Chefe Teresa coloca, mas como que Jesus colocaria contra os interesses econômicos ali da cidade? Mas o conflito que Jesus fez ali, o Martin Volkmann, eu falo isso nos vídeos, né? Desse livro do Martin Volkmann, ele destaca ali que o templo tinha interesses econômicos muito fortes. Quando Jesus entra em conflito ali com os cambistas, né? Ele está mexendo ali com uma série de interesses. O templo é como se fosse um banco central ali na época. Você está batendo de frente com os interesses do templo ali. Então, se ele está disposto a bater com os interesses econômicos ali do templo, por que ele não haveria de entrar em conflito ali com os interesses da cidade dele? Eventuais interesses, que ainda não está nem confirmado, mas por que ele não haveria de entrar? O André Chevitarese, ele observa essas escavações realizadas em Nazaré, porque em Dark, na igreja dos conventos das Irmãs de Nazaré, e que revela então a presença dessa cerâmica Kéfar, Hanania, que era usada no templo, tá? Agora, existe um artigo do André Salm, tá aqui em anexo, que ele contesta esses achados arqueológicos, tá? Ele diz que não é possível confirmar que a cidade de Nazaré fabricava esses artefatos. Não está claro isso. Não há como confirmar isso. De qualquer forma, Nazaré é descrita como uma cidade pequena, tá? Essa produção de cerâmica não está batendo com uma cidade pequena e pobre. Quer dizer, uma cidade de Nazaré estaria exportando cerâmica para o resto de Jerusalém? Não está muito compatível, parece ser uma aldeia de pescadores pobre, não tem maiores atividades. O fato de ter essa cerâmica lá não quer dizer que ela seja produtora dessa cerâmica, tá? Ademais, Marcos capítulo 6, 2, ele quando se refere aos moradores da cidade natal de Jesus, ele diz que eles se escandalizavam, ele diz assim, e não podia fazer ali nenhuma outra obra maravilhosa, somente curou alguns povos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorrendo aos aldeias vizinhas, ensinando. Mesmo a própria família de Jesus reagia contrariada ao ministério. Diz assim, Marcos 3:21, e foram para uma casa e afluiu outra vez uma multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus familiares ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Então veja, porque Jesus não ia contrariar os interesses. Cara, mas a cidade, a aldeia de Nazaré, não parecia tá muito conforme aí com o ministério de Jesus, não. Não parece essa unidade que o André Chivitarese descreve, não parece, não está refletida aqui nesse texto dos evangelhos. Até a própria família de Jesus entra aí um certo choque aí com Jesus, com o ministério de Jesus. Então, essas evidências aí, mais o sacrifício vicário de Jesus, como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que torna os sacrifícios no templo desnecessários, isso revela incontestavelmente um enfrentamento direto de Jesus com os interesses do templo. Tá? Então, esse argumento de que as cerâmicas encontradas em Nazaré seria a prova de que Jesus não profetizou contra o templo parece muito frágil. Tá? É interessante que esse episódio que é citado, né, do filho de Ananias, né, citado pelo Joséfo, lá em Guerra dos Judeus 6:300, que ele fala que em 62 ele profetizou a destruição do templo, ele foi levado diante da autoridade romana. Quer dizer, o André Chevitarese questiona a existência de terem levado Jesus a Pilatos, né? E, no entanto, esse Ananias foi levado à autoridade romana da época. Tá? Então,
José também se refere às profecias de Judas, as quais nunca se soube que proferisse falsidades em suas profecias, e que previu a morte de Antígono. Isso está em Antiguidades Judaicas 13, 311. A existência de profetas ele está dentro do contexto judaico, né? Então, a crítica tem considerado qualquer referência à profecia realizada da destruição do templo como uma profecia historicizada. Isso, né, perde de contexto o elemento de profecia, que está presente no judaísmo da época de Jesus e que está presente em Jesus. Isso é uma característica do Jesus histórico, e quando você tira isso, você acaba criando um personagem que se afasta muito do que seria o Jesus histórico, né? Então, é isso então. Obrigado, então.